Boa noite a todos. Aula 2, aula de TCC agora, dia 9/10. Então vamos lá, todo mundo animado aí. Bom, hoje vamos falar de elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos compartilhar aqui uma tela. E bora. Esse aqui é aquele danado do Manual da FANS, né? Companheirinho de vocês de todas as horas. Dormir e acordar com essa belezinha embaixo do braço, não é verdade? E viva nada, né? Mas é necessário, é importante. Então vamos lá. Bom, falamos um pouco da apresentação, das normas da BNT, né? Do que é o projeto de pesquisa, da estrutura desse projeto de pesquisa, e aí depois a gente falou dos elementos pré-textuais. Hoje a gente já continua, né, a discussão da aula anterior, que parou na página 9, para a gente ir para os elementos textuais. Os elementos textuais vai ser aquela parte do projeto, né, que vai ser detalhada, vai ser o corpo do trabalho. Do ponto de vista formal, né, vai ter aí introdução, desenvolvimento e considerações finais, né? Mas é claro que a gente vai pensar nisso de uma maneira mais detalhada, né? Por exemplo, o que tem nessa introdução, o que tem nesse desenvolvimento e o que tem nessas considerações finais. Para dar um spoilerzinho e começar a brincar, vamos começar a brincadeira, né? Então, na introdução, vai ter que ter o quê? Né? Dentre os assuntos citados ali, tema, vai ter que ter questão norteadora, vai ter que ter hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, vai ter que ter detalhando minimamente ali como que ele vai ser desenvolvido, como é que vai ser a metodologia desse trabalho, né? Como é que vai um resumo também do que foram as considerações ali desse trabalho. E bacana. No desenvolvimento, a gente vai ter o referencial teórico desse trabalho todo, que é baseado ali nos nossos objetivos específicos, como a gente já falou. A gente vai ter as análises e discussão também nesse desenvolvimento do trabalho, que vão estar pautados aí na nossa pesquisa de campo, ou na nossa pesquisa bibliográfica, e na relação disso com o nosso referencial teórico. E nas considerações finais, a gente vai ter o quê? Uma resposta para esse trabalho, uma orientação em relação à nossa hipótese, o atingir o nosso objetivo específico, a formulação de possíveis novos trabalhos e as limitações da nossa pesquisa. Basicamente, então, nesse elemento textual, a gente vai encontrar tudo isso, não é verdade? Vai ser a parte textual ali do trabalho. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho como que é a estrutura do projeto da FANS, que é um pouquinho diferente do artigo, porque é uma monografia. Então, nela vai ter o quê? Introdução. O que tem na introdução aqui do trabalho da FANS? Apresenta o que se pretende investigar, o tema do trabalho, os objetivos, as razões de realização, o enfoque dado ao assunto, a relação com outros estudos, o contexto desse problema, e ela tem que ser escrita numa linguagem simples e concisa, né? Uma linguagem econômica, digamos assim. Né? A introdução ela vai ter aí em torno aí de, sei lá, uma página e meia, duas, quer dizer, depende, né? Do trabalho da FAN você encontra até bem mais do que isso, né? Dos que eu vi. No artigo seria em torno disso, uma página e meia. Identificação. Nessa parte detalhada está o nome do aluno, da instituição da empresa, do ensino, do campo de atuação. A identificação do aluno tem o nome completo, a identificação, o nome da instituição de ensino, a identificação da empresa ou campo de atuação também, o histórico dessa empresa, se for o caso, né, que esse trabalho está muito voltado para os trabalhos administrativos, né, já deu para notar. Né, um histórico dessa empresa e os objetivos. Nos objetivos, o que a gente vai ter? As pretensões e os resultados esperados com o desenvolvimento da pesquisa, de uma forma geral e específica. Temos objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral define o que se pretende atingir com a investigação e os específicos definem as etapas a serem realizadas para se alcançar o objetivo geral, como a gente já conversou desde os seminários. Devem ser redigidos iniciando com verbos no infinitivo. Essa é uma orientação. Entender, planejar, averiguar, sempre verbos no infinitivo. Identificar, né?
Sempre a gente vai pensar no verbo no infinitivo. A justificativa. A justificativa consiste na apresentação das razões que justificam aí a realização dessa pesquisa. Por que foi escolhido o tema? Qual que é a relevância? Qual que é a originalidade desse tema? Qual que é a viabilidade dessa pesquisa? Quais são os benefícios que os resultados vão proporcionar para o universo social, profissional, acadêmico, científico que se destina? Eu gosto de passar por 3 critérios quando eu estou fazendo uma justificativa. Por que eu quero, como pesquisador? O que isso agrega para a psicologia, que é o campo de atuação que eu pesquiso? E o que isso agrega para a sociedade? Quem que é beneficiado com isso? Que basicamente é isso que eles colocaram aqui também. Eu acho que se a gente consegue identificar essas 3 questões na justificativa, a gente tem uma boa justificativa para um trabalho. Formulação do problema. Como é que se dá uma formulação de problema? É a problematização do tema abordado, né? A questão que vai ser solucionada, também conhecido como questão norteadora, né? Tem que estar bem identificado? Tem. Tem que ser delimitado e passível de solução? Tem. Se eu pegar um problema que não tem solução, eu não tenho problema, não é verdade? Eu não tenho como verificar isso, não tenho como trabalhar isso, né? Tem que levar em consideração as variáveis que podem interferir, tem que levar em consideração as ferramentas técnicas e teóricas que estão disponibilizadas para que eu possa desenvolver esse problema, né? E as pesquisas, né, elas têm que estar dentro de vertentes teóricas que possibilitam essa solução, né? Hipóteses. Eu acho que tem que ter uma hipótese só. Particularmente, eu acho que um trabalho resolve uma hipótese. Eu não entendo essa história de hipóteses. Hipóteses, para mim, seriam em vários trabalhos. Eu acho que um trabalho resolvendo uma hipótese já está de bom tamanho. Mas aqui tem hipóteses, né? Oferecer uma solução possível através de uma proposição testável, que pode ser considerada verdadeira ou falsa no final da investigação. Ou seja, você vai confirmar ou refutar a hipótese que você colocou. E não tem problema nenhum em confirmar, do mesmo jeito que não tem problema nenhum em refutar. Por isso que ela é uma hipótese. Refutando também você chegou na conclusão do trabalho, que aquilo não serve, né? Tem que deixar explícitas as relações dela com as variáveis. E aí, o que eu queria chegar muito, que é o referencial teórico. O referencial teórico ele vai ser o embasamento, né, que o pesquisador vai mostrar a cientificidade dessa pesquisa. Ou seja, eu vou ter que ter uma gama de autores que pesquisam também esse tema para justificar, né, para referenciar teoricamente o meu pensamento. Ah, Samuel, como é que funciona? Quais são os possíveis erros aqui? Um erro comum que a gente vê em trabalho. A pessoa ela não entender bem do referencial teórico e tentar encaixar um referencial teórico do nada num lugar que não tem disposição nenhuma, né? Por exemplo, de repente eu tô falando aqui de... Outro dia eu peguei um trabalho lá de um indivíduo que ele estava falando sobre inclusão de deficientes no mercado de trabalho, que é um tema muito bacana, mas aí o cara me faz uma citação da Hannah Arendt, que fala da banalidade do mal no Tribunal de Nuremberg. Falei, cara, não tem nada a ver. Ah, mas é porque essa citação aqui parece muito com a questão da inclusão. Parece não, meu amigo. Parece não. Aqui ela está criticando uma questão aqui uma questão racial, né? Uma questão pautada aí numa coisa, não tem nada a ver. E aí, por isso que é importante conhecer bem o referencial teórico que você vai colocar na sua pesquisa, para não deturpar a fala do autor. Ela não estava nem pensando em questão de inclusão de deficiente de mercado de trabalho, né? É complicado. Outro dia eu peguei um trabalho também que a pessoa citou, né? Aí foi bacana, porque era da psicologia da religião, e a pessoa citou o Ratzinger. Eu falei, pô, que bacana, né, Ratzinger, cara? Pô, tudo a ver, né? Que legal. Tava falando, né, da questão da religião. No caso, ela estava falando de um viés mais voltado para o catolicismo, né? E pegou o Ratzinger para citar. Falei, pô, que bacana, né? Mas eu perguntei para a pessoa, falei, e aí, mas você conhece quem que é o Ratzinger? Quem que é ele? Que eu tenho certeza que você conhece. A pessoa, não, eu vi uma citação aqui e achei legal, achei que tinha tudo a ver. Porque não tem nada a ver, não? Eu falei, tem tudo a ver. Mas é legal que tá no catolicismo, né? Porque o Ratzinger, ninguém é menos do que o Papa Bento, né? É o Papa Bento que é o Ratzinger, né?
E aí você citou o Papa Bento. Mas assim, ela não tinha essa consciência. É normal, a gente não precisa de saber quem que é todo mundo. Mas é importante, quando você for buscar um referencial teórico, você pesquisar um pouco sobre o que esse teórico tem falado, quais são as produções acadêmicas dele. Né? No caso ali, encaixou como uma luva e foi legal para o conhecimento da pessoa. Né? Então, o referencial teórico, ele não deve ser constituído apenas de referências ou síntese de outros estudos, mas uma discussão crítica em relação ao conhecimento atual sobre o problema. Lógico, senão seria um trabalho passado, né? Tem que ter uma questão social moderna. E o levantamento deve ser feito na literatura existente, trabalhos, experiências já realizadas sobre o tema, né, bases de artigos científicos como Cielo, RAI, Rackham, PED, BVS Psi, por exemplo, o portal CAPES também, por exemplo. Redes confiáveis. Ah, o blog do fulano. Não, o blog do fulano não é uma rede confiável. Ah, o meu amigo mandou um texto tão bonito, tinha até uma figura no Facebook. Eu queria usar essa frase. Usa não, meu amigo, usa não. Comenta, curte, fica feliz, mas vamos pegar, né, uma questão aqui voltada para um site científico, né? Vamos pensar numa coisa que tem um estudo já comprovado, tá bom? Ponto 1.2, ponto 1.1.2.9, metodologia. Aqui a gente está falando do coração do trabalho. Metodologia vai ser toda a ação do trabalho de pesquisa. Ela vai ser descrita de maneira detalhada, minuciosa e exata. Por quê? Meu leitor, meu avaliador, se ele quiser refazer minha metodologia, ele tem que encontrar os resultados semelhantes. A metodologia ela vai mostrar exatamente o que eu vou fazer. Ó, eu vou buscar os artigos produzidos do ano tal até o ano tal com tais conectores. Aí eu achei 200 e tantos artigos e eu li os resumos e vi que pelo tema eu ia ficar com 19. Né? E aí desses 19 eu vou ler e vou estudar. Bacana. Então o cara chegar, se ele jogar isso, por exemplo, artigos do ano tal até o ano tal, conectores tais, ele tem que achar os 215 artigos e ele tem que ler os resumos e ele tem que identificar por que você escolheu aqueles 19. Isso aí é ter uma metodologia bem escrita, bem formulada, bem detalhada. Entendeu? Isso é muito difícil de se fazer. Tem que pensar bem, tem que fazer com calma, tem que pensar o que você quer do seu trabalho. Não é chegar e pegar livro aleatório e falar, isso aqui serve para minha pesquisa, vou colocar. Não funciona. A tendência de não dar certo é enorme. É ter uma especificidade do que você quer trabalhar e buscar isso. Ah, mas eu tenho que colocar isso como conector? Não. Você pode conectar a obra de determinado autor e pegar a obra toda desse autor. Ou então você pode pegar um tema de autores consagrados e buscar textos clássicos e textos produzidos. Ótimo. Mas quanto mais você detalhar e especificar essa metodologia, mais chances de você ter um trabalho bom, atrativo e bem escrito. Com certeza. Né? Mais informações sobre as escolhas de técnicas, procedimentos da pesquisa podem ser obtidas também em livros de metodologia, como aquele que eu compartilhei com vocês, que é muito bom, é um livro muito bom, mas tem outros também excelentes, né? Do Humberto Eco também, que vocês viram ano passado, é muito bom também, e muitos outros, muitos outros. Mas Marconi Lakatos também é muito bom, né? E que, né, os próprios orientadores de vocês, eles vão estar indicando também, porque para compor essa metodologia é muito importante validar isso com os livros. Outro item importantíssimo, cronograma. Tem que ter cronograma no trabalho. Por que tem que ter cronograma? Para você se organizar para a escrita. Né? É uma previsão do tempo necessário para cada desenvolvimento da etapa do trabalho. Né? Por exemplo, quanto que eu vou usar do meu tempo para planejar a pesquisa? Vou planejar em um mês, em uma semana? Os estudos que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou ficar estudando antes de ir a campo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não sei. A gente vai definir isso. Quanto tempo eu tenho também para entregar, né? Eu acho que é fundamental pensar nisso. Uhum. A elaboração das técnicas e instrumentos. Quanto tempo que eu vou ter para construir? Né? Quanto tempo que eu vou ter para pensar nos critérios de seleção da minha amostra, se eu vou fazer uma pesquisa de campo e eu vou escolher as pessoas que eu vou entrevistar?
Quanto tempo que eu vou ter para fazer coleta de dados? Se eu for fazer uma pesquisa de campo, eu vou separar, sei lá, 2 semanas para fazer entrevistas? 2 dias para fazer entrevista? 1 mês para fazer entrevista? Tudo isso eu tenho que pensar, porque depois eu vou precisar de tempo para analisar isso, né? Então, assim, a coleta de dados é importantíssimo eu definir um prazo. Passou desse prazo, eu não dou conta de tabular. Então, isso é muito importante. Um tempo para a organização dos dados, que seria o quê? Transcrever essas entrevistas, né, deixá-las organizadas para começar a outra etapa, que vai ser a análise e interpretação, que vai me dar um bom trabalho. Aqui vocês já vão estar, né, no TCC 2. Acho que o TCC 1 vocês vão estar mais ou menos até aqui a coleta de dados. No 2 vocês já vão fazer o resto, que vai ser a análise, interpretação e elaboração desse relatório final, desses moldes aqui. E comunicação ou aplicação dos resultados, que é a banca propriamente dita, né? Olha aí que momento legal. Um exemplo de cronograma. Olha, um cronograma bacana, com 1 ano de duração aqui. A pessoa vai pegar 3 meses para referenciar referência bibliográfica, né? 2 meses aqui para o instrumento, 2 meses também para a seleção de amostra. Pode fazer ao mesmo tempo, tá vendo? Né? No meio do mês aqui, do meio pulou. Coleta de dados de organização, ele colocou 2 meses. Ó, interpretação, ele colocou 2 também. Finalização, colocou 2 meses, vai com o orientador devolve, reescreve, devolve de novo, reescreve de novo. E apresentação, eu não entendi se ele vai apresentar aqui eu acho que foi um erro, porque devia ser um X só, porque você não apresenta num mês, depois vai apresentar de novo, né? Só se tomar pau, né? Não é? Mas aí eu acho que é 1 ano depois, mais ou menos. Né? Então, aqui eu acho que foi uma navalhada de quem fez esse cronograma. Aqui só tem um X só. Já pensou? Apresentar já é tenso. Eu vou apresentar em novembro, mas sei lá, deu um probleminha. Eu fui para dezembro. Não deu, não, meu amigo. Não deu, não. Deve tentar Ctrl-C, Ctrl-V. É, eu tô achando Ctrl-C, Ctrl-V. tô achando que o estagiário aqui deu uma navalhada aqui, viu? Aqui só pode ter um. Ô, estagiário. Começa na noite de novembro e termina na manhã de dezembro. Não é? Vai passar a noite apresentando aqui. Eita ferro, hein, cara? Se não tivesse gravando, eu falo, no colo do Helder. Não, mas não tá gravando, não posso falar, não. Brincadeira, brincadeira. Jamais, né? Jamais. É de digitação. Provavelmente. Dos recursos aqui. Isso também tem que ter no projeto. Os recursos são uma ideia do orçamento que você tem quando você vai gastar para fazer o projeto de pesquisa. Todos os recursos necessários para a realização da pesquisa. Material de escritório, lápis, caneta, papel. Eu vou gastar 2 resmas de papel. Então você põe lá, R$20 cada resma, R$40. Eu vou gastar 10 canetas, porque eu vou dar uma caneta para cada entrevistado. Então, olha lá, R$25 aí, R$2,50 cada caneta, já põe lá. Eu vou gastar com a internet, eu vou ficar 1 ano pagando internet para poder fazer minha pesquisa. Eu pago R$70 por mês de internet. Então eu vou somar isso tudo aí no final do ano, vai dar uma bolada, né? Despesas com cópias de xerox, né? Com transporte, por exemplo, quem for fazer entrevista de campo, que vai precisar de se locomover, tem que pôr o valor lá da gasolina, né? Da manutenção do veículo. Não, mas para que isso? Pois é. Se a faculdade está pedindo isso, eles vão como é que fala? Não, Eles até vão que pro sponsor a gente? até que pro programa de graduação, eu não acho tão necessário. Mas, assim, é importante a gente, como pesquisador, ter isso, quando a gente vai, por exemplo, de repente você vai vender um projeto de pesquisa para uma empresa. Aí isso aqui tudo você pode embutir no seu valor de hora de trabalho. Né? Sim, mas eu acho que é justo. É um manual de TCC para faculdade, para o curso de graduação. Para que fazer isso aí? Pois é, mas eu também juro para você, eu fico meio... Caneta, lápis, papel, ué. Eu fico meio na dúvida também. Vai fazer no computador, não vai gastar nada. Agora, não, mas aí você pode colocar também. Você pode colocar, por exemplo, notebook. Aí você pode, recurso próprio.
Quer dizer, significa que não tem um valor ali para você gastar. Você já gastou, né, digamos assim. Amigo, desnecessário. Isso aí é só para... Para inglês ver. Eu particularmente pra... também eu não acho muito interessante. Mas você sabe que eu tô Não, vendo que isso é eu uma acho tendência agora, que está em todas. Sério? Juro. Na outra também tem isso. O pessoal coloca R$ 200 com lanche. Isso assim. Eu vou colocar 5 mil reais para fazer isso aí, porque só o tempo que eu vou gastar para fazer isso, se for contar essa Não é? questão de tempo, a gente coloca lá 5 mil, porque a gente A vai minha ficar horas hora, não é? fazendo dias, meses, um ano inteiro de trabalho. É justo. Mas assim, aqui eu acho que a ideia deles é pensar mais ou menos num gasto assim, material imediato ali, né? Ver que tem um custo também para ser realizado. Além do custo intelectual, né? E claro, mas que também tem alguns recursos importantes. Por exemplo, você vai gastar com xerox, gastar com livro, gastar com caneta, né? Gasta para tudo na vida, né? Ô, Samuel, Oi, Mas querida. é você que vai gastar, eu não entendo o interesse Quero disso ver. na pesquisa. Muito doido isso. Ô, Samuel, eu queria ver. Aqui, tem pessoas que pagam para fazer o trabalho. Vocês vão ter coragem de colocar lá que eles pagaram quanto que eles gastaram. Essa aí que eu queria ver também. Essa eu Pois queria é. ver. Então, complicado, né? Agora, o que eu acho legal nisso, assim, é porque a maldade à parte, né? Mas faz parte da gente, né? Eu não resisto. Vocês sabem como é que é, né? Mas imagina que massa, você combinando, sei lá, você combinou R$ 1.000 com o cara para fazer o trabalho para você. Aí o cara vê um orçamento que você tá falando que tá gastando 2.000 e fala assim, ó, quero aí mais Então, 2.000 porque eu tive gasto com borracha, caneta, internet. Os 1.000 foi pois só é. da propriedade intelectual, meu amigo. Vai ajudar o cara que tá cobrando para fazer o TCC. Sacanagem, viu? Brincadeira à parte, né? Mas assim, Esse curso aí seria os bastidores. não é? Seria lá, Bastidores e pronto. bastidores, tá bom, né? Já salva, né? Dá para Esse entender. negócio de fazer, de colocar nas normas e tal, de digitar esse negócio, é muito chato. É muito chato. Mas você sabe que outro dia Vale a pena se pagar alguém para fazer pra você. mas eu estava conversando com uma pessoa que parece que agora já tem um programa Paga a que ele faz isso automaticamente. Ele coloca a norma da BNT. Você vai alimentando ele, né? Você põe as referências, você faz um banco de referência no seu computador e ele mesmo já puxa as referências quando você coloca. Diz que é um trem do outro mundo, cara. Eu não sei, não sei mexer nisso ainda. Mas que eu vou aprender, eu vou. Pô, isso aí facilita a vida demais. Vale a pena aprender, porque o problema das normas é que todo dia muda. Muda todo muito. Dia muda. Um dia é assim, outro dia é assim. Um dia é assim, outro dia é assim, né? Mas enfim. Não, e muda demais, porque assim, é um trem de doido, né? Muda com a facilidade. E a gente fica perdido às vezes, literalmente. A gente fica perdido. Menos a Cleusa, não fica perdida nunca. A Cleusa aí. Sério, se um dia eu ficar milionária, a Cleusa vai ser minha secretária particular. Aí, ó, viu? Ela tudo pra mim. Deus me livre. Ela é muito, muito, muito organizada. A Cleusa é mega organizada, né, cara? Que Nossa, bom. super competente, juro. Isso é ótimo, mas isso é importante. Assim. Quando eu crescer, quero ser assim também. Oi? Né, Cleusa? Muito importante. Isso é importantíssimo. E é uma alegria, né? Elaine, vou mandar meu currículo. Aí sim, hein? Claro, mas aí eu tenho que ficar milionária, porque você deve custar caríssimo. Não é? Tá certa. Nossa, mãe. Bom, vamos lá então. Tem essa questão dos recursos, né? Infelizmente isso é obrigatório também, é um elemento obrigatório aqui. E depois, os elementos pós-textuais, quando acaba o texto e ainda vai ter umas coisinhas para a gente trabalhar. Qual que é o primeiro deles, né? Referências, glossário, apêndice, anexos. Né? O que são as referências? Referências são obrigatórias?
São obrigatórias. Sim. Vão estar na norma da BNT? Vão estar na norma da BNT. Vai ser o primeiro. Ela não é numerada no trabalho, ela vai estar lá como referências. E aí, depois disso, o que pode ter? Glossário, que é uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas utilizadas no trabalho, né? Que é bacana colocar. Apêndice. Apêndice vai ser identificado com letras maiúsculas consecutivas, travessão, os respectivos títulos, e a inclusão depende de indicação no texto, né? Que ele pode identificar se ocorre esse material ou não. Por exemplo, o que poderia ser um apêndice ali? Um termo de regulação, né? Um termo de validação ali para trabalhar naquele local. Isso poderia ser um apêndice, um documento que você coloca para melhor interpretação dos dados que você colocou. Isso seria um apêndice, um documento já específico. Já o anexo é um documento produzido pela gente, que é um texto ou documento não elaborado, aliás, o apêndice é elaborado o anexo é não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. Então, o anexo, por exemplo, poderia ser qualquer coisa, né, qualquer texto ou documento que é necessário para entender melhor o trabalho também. Por exemplo, anexo A, balanço patrimonial da empresa. Você vai colocar como anexo, vai colocar a lista de balanço, isso é mais uma administração. Aí você vai poder ver o balanço da empresa de acordo com a análise que ele fez. O anexo a gente pode colocar também, por exemplo, o roteiro de entrevista. Apesar que aqui, pela descrição que está aqui, poderia ser um apêndice, né? Mas geralmente eu coloco como anexo. O roteiro de entrevista, que é elaborado pela gente. Né? E serve também de fundamentação. Mas eu acho que essas diferenças não tem muito problema de colocar, não. E agora, não, ainda não, ainda tem mais parte. Eu quero chegar... Opa, está acabando essa. Mas aí a gente fica mais um pouquinho. Apresentação gráfica do trabalho de conclusão. A estrutura da FANS, papel A4, material fonte Arial 12. Aqui você vê que eles não estão dando chance para usar o Times, né? Então aqui na FANS eles estão pedindo Arial 12. Não ouvi nada, tá ouvindo. Alô? Oi? Melhorou? Estamos aqui na 14, no formato. Aí o papel é o papel A4, que é o básico, né, para todo mundo mesmo. A fonte aqui, estou chamando atenção, que é o Arial 12. Não está permitindo aqui a Times, né? E a imagem superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, que é a mesma, né, da BNT mesmo. O espaçamento, texto todo digitado com espaçamento 1,5 entre linhas. Excetuantes, né, as citações longas, com mais de 3 linhas, né, nota de rodapé, referência, legendas, que aí vão ser fonte 10, espaçamento simples, com recuo a 4 centímetros. Mas isso tudo a gente vai ver depois nos manuais da BNT. Tá? E as referências no final do trabalho devem ser separadas por um espaço simples também, e em branco. Tá bom? Na folha de rosto, folha de aprovação também, a área de concentração deve estar alinhada no meio da mancha gráfica para a margem direita. Antigamente a gente falava 13 centímetros, que eu acho que é a mesma coisa. E a gente vê direitinho. Paginação. No caso da FANS, paginação é colocada no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, em organismos arábicos. Em todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto são contadas, mas a numeração só aparece a partir da introdução, ou seja, a partir da primeira folha textual. Então, quer dizer, é esse modelo aqui da página 15, que é até onde eu planejei da gente hoje. Olha aqui. Capa, aí depois vai ter isso aqui. Folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e sumário. Essas todas aqui não têm numeração, mas elas contam. Elas contam a partir da capa. Desde a folha de rosto começa a contar. Então, se eu tiver isso tudo no meu trabalho, que algumas não são obrigatórias, mas se eu tiver isso tudo no meu trabalho, a minha introdução vai começar em que página? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai começar na página 12, por exemplo. Porque essa aqui não conta.
Bacana, né? Agora, eu não vou ter lista de abreviatura, não vou ter lista de tabela, não vou ter abstração, vou ter resumo e abstract. Aqui no caso da FANS, eles estão pedindo folha separada, mas tem lugar que pede a mesma folha. Mas vamos contar daqui. Isso tem que ter, que é obrigatório. Epígrafe não precisa, agradecimento não precisa, dedicatório não precisa, folha de aprovação precisa. Folha de... Então, vai lá. Precisa 1, 2, 3, 4. Vai começar aqui, ó. 5, vai começar na 6. Samuel, Bacana. Oi, querido. aí não está falando aí, ó, contadas frente e verso, porém sem numerá-las. E aí na coisa da introdução, 23. Ah, olha só, cara, não tinha pensado nisso, não. Agora que eu tô vendo, que absurdo. Aqui, então, conta frente e verso. Então é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Começa da 23. Que loucura, cara. Que loucura. Quando você acha que você não surpreende com mais nada, vem a vida, né? Te surpreende. Então tá, a contagem aqui é frente e verso. Mais uma questão do manual. Isso aí é só questão de numeração, né? Mas assim, eu acho bem estranho. Ninguém está escrevendo no verso da monografia. Você não escreve no verso? Não. Normalmente não. Óbvio que não. Agora o pessoal tá com a história aí de economizar papel demais e tal, mas eu acho que é meio fora do comum, cara. Eu não acho legal, não. Até porque eu acho que o leitor, ele tem o verso para fazer anotações, né? Geralmente na banca a gente vem com o trabalho todo rabiscado, né? E é um trem meio... Que loucura, cara. Eu nunca fiz trabalho com verso, não. Também não. Eu nunca vi um. Eu também não fiz, não. Sempre conto só a frente. Eu também. Eu achei muito doido, sinceramente. Mas é isso mesmo aqui. Que eles até colocaram o 23 aqui, ó. Pois é, mas aí eu acho que eles estão considerando, assim, que a folha, só para caso de numeração, então 1, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 23. 23, deve ser. Pode ser. Mas que eu achei muito doido, eu achei, viu, cara? Não, eu achei doido demais, sinceramente. Podemos questionar, né, Samuel? Ó, eu muito menos, né? Adoro um questionamento. Não, mas eu acho que vale a pena sim conversar, né, sobre, eu acho que é válido. Não sei se né, mas eu acho que vale a pena. Bom, a numeração então progressiva, né, conforme essa norma que eles colocaram, deles aqui, né. Aí aqui, títulos dos capítulos em negrito maiúsculos e em negrito. Subtítulo deve ser minúsculo, deve colocar aqui mais para frente para a gente ver. Aí ele fala ainda das apresentações de tabelas e ilustrações, né? Qualquer ilustração tem que estar lá antes, né, na apresentação e deve aparecer próximo ao texto, quando mencionado. Tem também uma regra aqui que eles colocam, né, tanto das tabelas quanto das questões. Tem um exemplo aqui, inclusive, olha só. As tabelas não podem ser fechadas, elas têm que estar abertas aqui. E os quadros, vocês vão ver aqui, eles são fechados. Normalmente não se coloca linha. O leitor que tem a obrigação de colocar uma régua aqui para fazer a leitura. Isso é uma norma também, eu já tinha visto essa norma em outros locais também. Mas deixa eu voltar para falar ela direitinho, só fui correndo na numeração. Gente, está faltando 2 minutos. Eu vou tentar fechar aqui essa parte 2, pelo menos. Mas aí a gente define aqui como é que faz aqui a sequência. Vamos lá. Numeração progressiva, né? Então, os capítulos lá, a questão do negrito que eu já falei. Apresentação das tabelas e ilustrações. Qualquer ilustração, gráfico, desenho, organograma, fotografia, mapa, quadro, tem sua identificação na parte superior, composta da designação, né? Como gráfico, quadro, figura, tabela. Número, né? Tabela 1, gráfico 1, quadro 1. A ilustração ela deve aparecer próxima do texto e deve ser referenciado no mesmo. Após a ilustração, na parte inferior,
tem que pôr a fonte consultada. Ah, se eu que elaborei a tabela da minha pesquisa, como é que eu coloco? Elaborado pelo autor. Beleza? Mesmo seja a produção do autor, tem que estar lá. Então, se eu pegar... eu adaptei uma tabela do livro do Araújo. Aí eu coloco lá, Araújo 2005, adaptado pelo autor. Então, tudo a gente vai indicar. Né? A tabela é uma forma de apresentar informações avaliadas qualitativa e quantitativamente sobre algum fenômeno, né? Tem apresentado de acordo com a norma da MLT. A título de apresentação, né, da tabela, tem que pôr a palavra tabela, acima da linha superior, com a indicação da fonte. Né? E no final tem que estar indicado pelo tab, aquele comandozinho ali. Seguido aqui do exemplo. Né? Olha aqui. Observa na tabela 1 que o estado da Bahia possui maior número de pessoas residentes em casas do que apenas em cômodo na zona rural. E aí está lá. Estado, né? Maranhão, na zona rural, tem 36 mil pessoas, na zona urbana 16. Pernambuco, tá, vamos lá na Bahia para ver. Olha aqui. Na Bahia, 138. Exatamente o que a tabela está falando para a gente. Né? Maior do que, né, na zona rural. E é o estado que tem mais gente na zona urbana também. E ele mostra a tabela para justificar essa informação aqui. Ó. Bahia possui maior número de pessoas que residem em casas de apenas um cômodo na zona rural. Ah, não, mentira. Foi esse aqui, esse dado aqui. Ó. Nem foi da zona urbana, foi da zona rural. No caso da zona urbana também, né? Pelo que a gente viu, até achei que era do urbano, mas era da rural. Maior número, 36.677 pessoas. E as tabelas, né, elas vão ter essas características, né? Se forem grandes, na margem do texto. Se forem menores,